Fala rapaziada, canal 3 cores 2 cornetas na área. Hoje sim, um pouco mais aliviado. O Tricolor venceu hoje, jogou bem, jogou legal, com um time bem difícil do Bahia. E a gente dá uma respirada na tabela, dá um alívio, um certo alívio, porque 7 derrotas seguidas, tirando uma vitória contra o Fortaleza, mas respira. E nós vamos falar um pouquinho do jogo, mas o mais importante de tudo é que a vitória veio e nós estamos um pouquinho aliviados. Rapaziada, antes de começar o vídeo aí, ó, dá aquele like maroto, curta, comenta, compartilha, manda para os seus parceiros aí. Estamos criando uma comunidade bem legal aí nas mídias sociais, que você possa mandar um salve aí de onde você estiver. E vamos para cima, porque o Tricolor precisa se renovar e essa vitória tomara que venha algo diferente para o São Paulo, e o São Paulo possa respirar e possa ir para cima no sentido de buscar algo um pouco melhor, porque o ano tá perdido, mas nós temos que jogar até o final da temporada. Então, rapaziada, dá um curte, comenta, compartilha, dá aquela moral pro gordinho, que nós vamos para cima e o Tricolor não pode parar. São Paulo jogou agora num horário que não é tão ruim, né? 9h30 da noite lá no Morumbi, apesar de Morumbi vazio, 15 mil pessoas também. Pra mim era Morumbi zero, né? Pela vergonha que esses caras fizeram a gente passar nesses últimos 2 meses aí, era Morumbi zero, mas tinha 15 mil guerreiros lá que foram pro Morumbi para enfrentar um time bem difícil do Bahia, que não consegue jogar fora de casa, que é muito forte dentro de casa, mas fora de casa não consegue bem. E o São Paulo conseguiu uma vitória de 2-0, foi bem no jogo, vou falar a verdade pra você. Gostei da postura de alguns jogadores do São Paulo hoje. E o São Paulo foi para campo com Rafael, Sabino, Arboleda, Alan Franco, Mike, Pablo Maia, Bobadilha, Marcos Antônio, Enzo, Luciano e Lucas Moura, rapaziada. E eu vou ser sinceríssimo pra você, viu? Eu gostei da postura do São Paulo no primeiro tempo, tá? Acho que o São Paulo conseguiu dar uma sufocada no Bahia, conseguiu ter aquela que a gente estava falando antes, né? Aquelas triangulações que estavam fazendo falta. Que nos últimos jogos o São Paulo não conseguia. O São Paulo ficava com aquela posse de bola improdutiva. E não tinha ninguém para triangular, não tinha ultrapassagem, não tinha nada. E o São Paulo no primeiro tempo foi muito bem. Logo no comecinho de jogo o Luciano teve uma boa chance. Que linda metida de bola pro Lucas. O Luciano tentou pegar meio que de voleio, de lateral assim, e mandou para fora, e o São Paulo continuou me pressionando, continuou indo para cima. Logo na sequência, o São Paulo tem uma triangulação, como eu estava falando no jogo. Marcos Antônio rola a bola pro Mike, que, na moral, velho, o Mike tem 18, 19 anos. O Mailton e o Cedric não valem um, velho. O Mike continuar desse jeito, o Mike, a tendência dele ser titular. Dá um toque para trás, como todo bom lateral, de vez que olha para dentro da área, toca para trás, Luciano chega, chapando, tirando o Ronaldo, 1-0 pro São Paulo, Luciano chega 100 gols pela camisa do Tricolor, é aquele misto de sensações, né? Para mim o Luciano é 880, quando ele é 8 ele é horrível, prejudica o time, aliás hoje prejudicou de novo, né? Eu quero falar sempre bem do Luciano, porque é aquilo que a gente fala. A gente quer que o Luciano vá bem em todos os jogos. Que o Luciano marca gol todo jogo. Fez um gol, mas depois do segundo tempo começou a reclamar com o juiz com bandeira desnecessariamente. Tomou cartão amarelo e tá fora do jogo contra o Vasco no final de semana que vem. Mas com bola rolando, o Luciano foi muito bem hoje. Para mim foi o melhor da partida. É esses 880 que às vezes incomodam. E aí ele vai e fala na saída do primeiro tempo, fala que depois da família dele, o São Paulo é tudo pra ele. E que ele é vaiado pela torcida e vaiado pela torcida adversária. Essas coisas que a gente se incomoda. Mas tá no papel dele, a gente cobra mesmo, então ele tá no direito de gostar ou não gostar, mas a gente tá no direito de cobrar porque ele passa. Torcedor não, instituição não, e a gente vai continuar cobrando. Mas, sendo honesto, o Luciano pra mim foi um absurdo hoje, jogou muito bem. Fez o gol, num lindo passe do Maicon, 1-0. E o São Paulo continuou, o Luciano fez o 100º gol dele no São Paulo em 5 anos.
O primeiro gol dele foi contra o Bahia em 2020. Hoje ele faz o 100º contra o Bahia em 2025. O Luciano consegue se consolidar, passa o André Silva, é o artilheiro do ano do São Paulo. É aquele misto, né? A gente tem que criticar quando ele fez aquelas cagadas contra a LDU, mas tem que elogiar quando ele fez o que ele fez, né? Depois a gente vai falar do gol do Bobadilha. E o São Paulo continua indo em cima, continua apertando, continua indo. Cara, teve uma bola no primeiro tempo, aos 17 minutos, cara, que essa bola acho que definiu o jogo. O São Paulo bateu mal, o Enzo bateu mal o escanteio, e o Bahia conseguiu ter uma triangulação lá no começo do jogo, o William José rolou a bola pro Nestor, que é de verdade outra coisa que eu não consigo entender. Eu quero saber o que o Nestor tava fazendo no jogo. O Nestor tem contrato com o São Paulo. E o Nestor, nessa flutuação entre o meio e o ataque, ele gerou alguns pontos perigosos. Eu não consigo entender essa diretoria medíocre, mas tudo bem. E aí ele toca a bola pro meio, o Jean Lucas entra, mano, sozinho, rapaziada. Sozinho, eu já gritando da onde eu tava assistindo, falando: sai do gol, Rafael! Sai do gol, Rafael! Rafael demora um pouco para sair, mas sai. E eu acho que foi o grande ponto, porque o Rafael fecha um pouco o ângulo dele. E se a bola vai no gol, o Rafael pegava com o pé. Porque o Rafael foi muito bem. Aliás, o Rafael no jogo foi espetacular, né? Mais uma vez o Rafael mostrou que a gente, depois do Ceni, a gente voltou a ter um goleiro de respeito, né? E aí o João Lucas entra cara a cara e perde um gol incrível, que, falar a verdade pra você, bem perigoso essa chance do Bahia. E o primeiro tempo foi assim: o São Paulo ataca, o Bahia, os primeiros 20 minutos o São Paulo foi muito bem, depois o Bahia começou a encaixar a marcação, e quando a Bahia começou a encaixar a marcação, começou a ter uns lances perigosos. Logo depois desse lance do Jean Lucas, tem uma falta aqui na lateral direita do Enzo, que o cara tava de costa, e o Enzo fez uma falta boba. Aliás, nós vamos falar do Enzo também depois. E aí é um cruzamento para a área do Nestor, o Jean Lucas sobe, e o Rafael consegue fazer outra defesa importante. Logo na sequência, o Mike, que tá bem, começou a ter ritmo, começou a se encontrar no profissional, faz uma falta, toma um cartão amarelo, e já tá suspenso contra o Vasco também, junto com o Luciano. Mas o Mike foi bem no jogo também, gostei do Mike. E o jogo continuou desenrolando, o São Paulo continuou indo bem. Aí eu vou te falar uma coisa, eu não consigo entender algumas coisas. Aos 36 minutos, o São Paulo tem uma falta na ponta esquerda, e o Enzo cruza a bola na área, o Alan Franco em posição de impedimento, assim, é difícil falar, sabe? A bola passa por ele, o Arboleda cruza, e o Lucas faz os 2-0, mas o juiz anula. Eu não consigo entender algumas coisas, entendeu? Falaram que teve um lance semelhante contra o Mirassol, o juiz deu pênalti, mudou. Esses critérios de arbitragem que é difícil. O Arboleda não estava impedido, mas o Alan Franco estava impedido, e o juiz vai e me marca o impedimento, e o São Paulo podia ter feito 2-0. Aliás, vamos falar de arbitragem também, né? Tem que falar um pouquinho, né? Teve um lance no jogo contra o Vitória e Corinthians agora à tarde, que o Corinthians ganhou. Vou ser honestíssimo, viu? Essa bola, pra mim, ela entrou dentro do gol, viu? Sendo honestíssimo com você. E aí, quando a gente fala sobre arbitragem horrível, é arbitragem horrível pra todo mundo, cara. O Palmeiras foi ajudado contra o São Paulo, depois foi prejudicado contra o Flamengo. O São Paulo, esse lance é bem duvidoso, é muito duvidoso do gol do Lucas. Mas, e hoje, um lance contra o Corinthians, pra mim a bola, ela aparenta estar dentro do gol, e aí não sei se prevalece a vontade de campo, porque eu não sei se tem câmera para poder ver, porque pra mim a bola tinha entrado, mas também da visão onde eu estava, tipo, da TV, ela é bem inconclusiva, mas, cara, a arbitragem é ruim e péssima para todos. Ou a CBF profissionaliza essa porcaria, ou vai continuar isso aí, essas dúvidas. E aí o ano que vem vai ter o semiautomático. Vão arrumar alguma coisa de diferente e não vão continuar criticando, porque aqui no futebol brasileiro é uma bagunça. É uma bagunça. E aí o São Paulo faz o gol, o juiz anula, e logo na sequência, aí a gente tem que falar o quê? No lindo lançamento do Pablo Maia pro Luciano de Costa, cara. Dá um toque de calcanhar clamoroso pro Bobadilha, que Ronaldo sai, ele bate, Ronaldo pega com o pé, a bola sobe, tira do David Duarte.
e a bola entra. Golaço, 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 logo aos 40 minutos do primeiro tempo. E assim, São Paulo bem superior ao Bahia. E é até difícil falar isso, porque o São Paulo é um time que nos últimos 7, 8 jogos perdeu todo aquele padrão que o Crespo tinha. Perdeu tudo que a gente construiu no começo do trabalho do Crespo. Depois das eliminações foi definhando. Definhando. Aí perdeu pro Ceará no Morumbi. E eu falei no vídeo passado, falei, mano, nós vamos tomar ataque do Bahia, porque o que tá jogando é horrível, e o São Paulo precisa dar uma resposta. E o Luciano, bem demais, num lindo passe pro Bobadilha, o São Paulo faz o segundo gol com o Bobadilha e sai e vai pro primeiro tempo bem tranquilo em comparação aos últimos jogos, né? E aí a gente já logo bate, porque o time do São Paulo tem um grande problema. Da metade pro final do segundo tempo, o São Paulo definha fisicamente. E aí a gente já começa a botar um ponto de interrogação, falando, pô, será que vai acontecer igual aconteceu com as Pepas? Mas hoje eu vi uma postura diferente. O São Paulo, quando teve a possibilidade de troca de passe, o São Paulo cadenciou o jogo, segurou o jogo, São Paulo voltou a bola. É isso, cara. O resultado tá 2-0, acaba o jogo, irmão. Acaba o jogo, nós precisamos vencer. Nós tava perigando. Ah, mas o São Paulo tava... O Vitória perdeu hoje pro Corinthians, tava com 31. O São Paulo tava com 7 pontos, irmão. Faltava 8 rodadas. Faltava aí 24 pontos. Tinha que somar pontos hoje. Tinha que voltar pra parte de cima da tabela. E aí logo o São Paulo vai pro intervalo. Logo na sequência, eu não sei por que pode ser pelo fato do cartão amarelo, mas o Mike saiu substituído pelo Mailton, que vou te falar a verdade pra você, mano. O jogadorzinho, ele e o Cedric não vale um, mano. Não vale um. Muito fraco mesmo. E aí ele volta desatento, volta... Pois ele, lógico, sendo honesto com você, ele ele se encontra no jogo, vai um pouco melhor, tem uma chance clara no final e perde o gol, mas logo no começo do segundo tempo, já bate aquele medo, porque quantas Pepas o Maurício entrou, já começou aquele fuzuê. No primeiro minuto, o Ademir cruza na área, aí teve a posição que a gente precisa que continue sendo mais regular, que é o Rafael. Que eu falo a verdade pra você, eu durante esse ano não posso falar pra você que o Rafael, ele e o Enzo são os mais regulares do ano. Cruzamento pra área, o William José testa, no contrapé dele, grande defesa. Se o Bahia faz um gol ali, a Zé do pé do frango, sendo honesto, porque o time ia se abater, como fez contra o Palmeiras. E de verdade, o Rafael foi imprescindível, de verdade imprescindível. E aí logo aos 8 minutos, é o que eu falei no começo do vídeo, o Luciano não tem que reclamar com a arbitragem. Não foi falta, Luciano, na lateral. Aí você toma um cartão besta porque você grita na orelha do juiz, desnecessariamente, suspenso pro próximo jogo importante, de jogo de 6 pontos contra o Vasco. Luciano, é aquele que eu falo, ou você é 8 ou você é 80, tem hora que você faz jogadas geniais. Aí numa idiotice para poder mostrar serviço, de novo você toma cartão amarelo e tá suspenso. E eu vou falar o quê, mano? Não vou falar nada, velho. Vou falar assim, eu lamento, porque aquilo que você fala falou no intervalo sobre a torcida vaiar você, é por conta dessas coisas, cara. Lógico que teve a parcela grande que você fez aquele jogo contra a LDU lá, que inacreditável, né? Mas enfim, já passou, não vai mudar nada e a gente tem que continuar somando ponto para ver se a gente consegue aspirar alguma coisa. Logo aos 20 minutos o Otávio entrou no lugar do Lucas, que parece voltar a ser o Lucas. Lógico, você vê que ele ainda tá sem ritmo e é normal, porque o cara não jogou esse ano, mal de dizer, nem ele, nem o Oscar. Aliás, o Oscar, pelo amor de Deus, né, mano? Ai, meu Deus, mais 2 meses parados, cara. Inacreditável, irmão, no treino, velho. Cedric quebrou o dedo do pé no treino. Inacreditável. Realmente, o Crespo fala, coisas inacreditáveis acontecem aqui, e é verdade. Mas o Lucas voltou um pouco melhor, você vê que ele tá se sentindo confiança, vai pra cima, jogou bem, deu um bom lançamento pro Luciano. É isso, Lucas, é isso que nós precisamos.
E entrou o Tapia, que de verdade é grosso com a bola no pé, mas é raçudo. E vou ser sincero, o Tapia às vezes faz falta em alguns momentos do jogo do São Paulo, mas continua pecando nas finalizações, né? Continua pecando nas finalizações. E aí continuou o jogo, continua a se desenrolar. O jogo no segundo tempo foi um pouco mais cadenciado. O São Paulo não queria também tanto jogo. O Bahia tentava, mas o Bahia não deu um perigo assim no segundo tempo. Só aquela bola as duas bolas do que o Jean Lucas, uma que ele cabeceou, uma outra que ele entrou cara a cara com o Rafael, que foi perigoso no primeiro tempo. O Bahia também não fez nada, né? E aos 26 o Renzo bate uma bola, o Ronaldo faz uma grande defesa. E aí o São Paulo no final continuou perdendo um monte de gol. E o Luiz Gustavo entrou bem de novo no lugar do Pablo Maia. E o Luciano saiu ovacionado, mas de cabeça baixa, de ok. No lugar de Ferreira, que Ferreira, eu falo todo o vídeo e vou continuar falando. Ferreira, pelo amor de Deus, seu último passe, a sua finalização é horrível, cara. Você perdeu o gol sozinho, irmão. Pelo amor de Deus. Vai treinar, mano. Pelo amor de Deus, velho. E logo no final, o Negruti entrou no lugar do Bobadilha para ter ritmo. E o São Paulo teve uma última chance no final do jogo, que o Tapia recebeu um bom lançamento acho que foi do Luiz Gustavo. E cara a cara com o goleiro. Ele, logo na sequência, também teve mais uma do Mailton. Um cara que não olha pro goleiro, né? O goleiro joga no chão. Esse lance do Tapia e do Mailton é a mesma coisa, é só olhar, mano. Bate cruzado. Ou cava, pelo amor de Deus, gente. E o São Paulo perdeu esses 2 gols aí. E saiu vencedor. Porque eu vou falar a verdade pra você, tava difícil até pra fazer vídeo, rapaziada. Tava bem difícil. E a gente indo pro final do vídeo, antes, curte, comenta, compartilha, dá aquela moral pro Gordinho. Já chegamos aí no TikTok 500 seguidores. Estamos chegando aí no YouTube a 100. Dá aquela moral, dá aquele like maroto. Seja inscrito para dar uma moral para nós aí. E o São Paulo chega aos 41 pontos, sobe, vai para a oitava colocação no Campeonato Brasileiro. E tem um jogo difícil contra o Vasco lá no Rio, semana que vem, em São Januário. E nós vamos em busca de um resultado positivo. Eu acho que o São Paulo poderia estar melhor na tabela. E só para concluir, acho que o Rafael foi imprescindível, foi muito bem no jogo. Só para dar as notas rapidinho, o Rafael foi muito bem. Acho que o Rafael, nota 7 aí pro Rafael. O trio de zaga, Sabino, Arboleda e Alan Franco também muito bem. Hoje foi seguro. Sabino foi um pouco melhor dos 3, nota 6,5 para os 3, para cada um. Eu acho que o Mike também na sequência foi bem, também nota 6,5 pelo fato da assistência pro Luciano no primeiro gol. E o Pablo Maia, o Bobadilha e o Marcos Antônio, eu acho que deu um pouco mais de sustentação no meio com a entrada do Marcos Antônio, com a entrada do Pablo Maia. Gostei da movimentação mais uma vez do Marcos Antônio, que é chovendo molhado, o quanto que ele joga bem. Bobadilha foi bem, nota 8 pro Bobadilha, que eu acho que ele continuou nessa tocada. Eu acho que o Bobadilha, quando joga com cara de sustentação atrás, que consegue dar a liberdade para ele ir para frente, ele vai bem. 8 pro Bobadilha. Eu não dei nota pro Pablo, mas nota 6,5 pro Pablo, nota 7 pro Marcos Antônio. E assim, eu vou falar de um cara que para mim todo mundo torceu o nariz quando chegou, mas o que o Enzo Dias joga, amigão, é absurdo. O que esse cara corre, o que esse cara se voluntaria, o que esse cara dá carrinho, o que esse cara joga, é absurdo. É absurdo. E ele foi chutado do River, não sei como, velho. Eu não sei como. O que ele jogou hoje, pra mim, só não vai ser o melhor da partida, porque o Luciano jogou um absurdo. Mas pra mim, o Tapia hoje, o Enzo Dias hoje, foi um absurdo que ele jogou. Nota 8 pro Enzo Dias, jogou muito bem. Lucas Moura, nota 6,5. Foi bem, mas falta um pouco do Lucas ainda. E o Luciano, nota 10, porque jogou, fez gol, deu passe, foi bem e não tem o que falar muito. O Luciano, é isso que a gente precisa. A gente só, 10 não, 9, porque tomou um cartão amarelo de bobeira e tá suspenso contra o Vasco. E o Crespo, na sua média, nota 7, acho que o Crespo armou bem o time, deu um pouco mais de segurança ali no miolo, na frente da zaga com o Pablo Maia.
e o São Paulo venceu hoje o Bahia no Morumbi, respira na tabela, chega a 41 pontos, nós vamos pra cima porque a gente não pode parar. E só antes de encerrar o vídeo, ô cambada, de novo vocês foram xingados pela torcida. Casares, você é um incompetente. Hoje deu 15 mil pessoas, Morumbi, sábado à noite, era pra dar 30, 40. Mas por causa da sua incompetência e da sua trupe, tá aí, ó, sendo xingado, sendo achincalhado. E você é isso. A sua administração resume ao futebol como o São Paulo estava jogando contra o Mirassol. Ridículo. Você é a sua trupe, ó. Você, Belmonte, Chapecó, Nelsinho, Rui Costa, Muricy, todo mundo. Belmonte, todo mundo. Fora os bastidores, né? Fora os bastidores de como tá a política do São Paulo agora com a eleição para presidente o ano que vem, que é uma vergonha. Eu não sei o que esse Carlos Magno tá fazendo lá. Aí, cara, eu não aguento. Toda vez que eu falo assim, não vou falar da diretoria, eu não vou falar dessa porcaria, mas não tem jeito. Não tem jeito. Vocês são incompetentes, vocês vão continuar sendo incompetentes, vocês vão continuar fazendo cagada e o São Paulo vai continuar sofrendo. Mas antes de acontecer isso, nós vamos fazer com que vocês saiam, porque vocês são incompetentes e lixo. E a única coisa que segura esse time, a única coisa que segura essa instituição são os mais de 20 milhões de torcedores que tá lá assíduo tentando cobrar para que vocês melhorem ou saiam, porque vocês são ridículos. Fechou, rapaziada? Não podia deixar de criticar esses incompetentes. Mas São Paulo venceu 2-0. Semana de trabalho, não tem jogo essa semana, só no final de semana que vem contra o Vasco, em busca da vitória. Fechou, rapaziada? Não esquece de dar o like não, mano. Dá uma moral pro gordinho e vamos pra cima porque o tricolor precisa de mais. Tamo junto, rapaziada. Grande abraço, boa semana.